Certo, então a gente vai nessa última parte dessa aula sobre metais e ligas não ferrosas, a gente vai falar sobre as ligas de níquel. Então a gente já falou sobre as ligas de alumínio, titânio, cobre, cobalto e agora as ligas de níquel. Antes de continuar, falar que a gente tem outros tipos de ligas também, né? A gente tem ligas de magnésio, ligas de zinco. Eu vou deixar esse material para vocês, tá bom? E depois eu vou explicar no final o que eu vou deixar para vocês, tá bom? Certo. Então vamos começar a falar sobre ligas de níquel. Níquel não é um metal estranho pra gente, né? A gente já falou a gente falou lá atrás das ligas de cobre e níquel, né? E a gente já viu níquel como elemento de liga no aço, muitas vezes, né? E às vezes muitos dos aços com aplicações mais tecnológicas a gente viu que tinham grande quantidade de níquel, cromo, esses elementos mais são elementos com propriedades melhores, né, e mais caros também. Então o níquel é um metal prateado, branco, parece com ferro, tem uma boa resistência à corrosão e à oxidação. Ele melhora também essas propriedades do aço, né? Também é famoso é conhecido por melhorar as propriedades de resistência e com relação a altas temperaturas. A gente vai ver que superligas de ferro que tem níquel em sua composição, né? Superligas de níquel, ferro, ferro-níquel, tanto faz que às vezes a concentração de uma ou de outra é maior. Elas são muito utilizadas em aplicações em que a gente precisa há aplicações onde a temperatura de aplicação é bastante alta. Então, essa é uma das características mais importantes aí de se destacar para o níquel. Também tem outras propriedades, né? A condutividade térmica, elétrica e propriedade magnética. E essas propriedades fazem esse metal bastante valioso, né? Assim como suas ligas. Aqui tem uma tabela das propriedades do níquel, né? Eu sempre estou falando aí da densidade. Então a gente tem aqui 8,9. Se eu não me engano, é igual a do cobalto, que a gente acabou de falar. Então ainda é maior do que a do ferro e tal, né? E aí o ponto de fusão bem alto, de 1453, né? E uma estrutura CFC, certo? Então esse níquel, ele é utilizado tanto sozinho como com ligas, e em que as aplicações a gente precisa dessas propriedades, né? Que está falando aí, alta dureza, resistência e ductilidade. Então esses metais com aplicações mais específicas, a maior parte das suas aplicações são aplicações que você pode pagar mais, né? Se a gente está querendo falar de elementos que têm uma ótima resistência à corrosão e desgaste com elevada resistência mecânica. Então a gente está falando de titânio, níquel, cobalto, né? Desses elementos desses metais que têm boas propriedades, mas que são mais caros do que o aço. Então, aplicações que você precisa dessas propriedades específicas, né? Você utiliza esses materiais, mas que você também pode pagar mais por isso. Tem muita utilização de níquel, né? Aqui está falando do setor automotivo, construção civil, mas tem muita utilização também de peças de superliga de níquel em aviação, né? Em aeronáutica. Então, o níquel também, ele é famoso aí, a gente estava falando dos efeitos dos elementos de liga no aço, né? E o níquel aí, ele diminui a temperatura de transição dúctil frágil para os aços. Então, é uma das grandes vantagens de se adicionar níquel nos aços. E aí, confere propriedades boas para utilizar esses materiais em baixas temperaturas, né? Em que a gente não vai ter material fragilizado. Agora falando especificamente, né, começando a falar das ligas de níquel. Então a gente tem aí as ligas submetidas a essas altas temperaturas e corrosão, né, a gente já falou disso. E aí a gente tem essas famílias aí, né, de ligas. Além do níquel puro, a gente tem ligas de níquel cobre, níquel molibdênio, ligas ternárias de níquel cobre ferro, níquel cromo ferro, níquel cromo molibdênio,
ligas complexas, né? De 5 aí, níquel, cromo, ferro, molibdênio e cobre, e superligas. E aí, algumas dessas ligas de níquel são bem famosas, né? Que a gente vai ver uma por uma aí, que são as Monel, Inconel, Incolloy e Nibonic. Nibonic, deve ser Nibonic, eu não sei. Né? Só um detalhe. Aqui a gente está falando, né, de ligas níquel, cromo, ferro. Eu estava falando que essas ligas de níquel-ferro, por exemplo, a gente às vezes tem níquel-ferro ou ferro-níquel, porque varia muito a qual que é o elemento que mais tem, que mais aparece na matriz. Né? O que mais aparece na matriz, a gente vai colocar ele primeiro. Né? Então, uma liga níquel-ferro é que tem mais níquel do que ferro. Uma liga ferro-níquel é uma liga que tem mais ferro do que níquel. A gente está falando aí também, esse último tópico são as superligas. Então, eu já vou começar a falar um pouquinho das superligas, né? Essa Inconel mesmo é considerada uma superliga. E essas superligas, elas são ligas, né, que têm propriedades muito, muito interessantes, né, que destoam bastante desses outros metais e dessas outras ligas. Então, são ligas que têm uma bom controle de propriedades, bom controle de composição, justamente para essas aplicações em que você pode pagar mais para isso, né? Então, certo, já falando, já contextualizando. Então, vamos ver cada uma dessas ligas, né? Então, lá, Monel, Inconel, Incolloy e Nibonic. Eu estou falando do jeito que a gente fala em português, mesmo sem perguntar muito pronúncia, que é geralmente assim que as pessoas falam, né? Essa Monel, Inconel mesmo é assim que o pessoal fala, né? Que é conhecido como se escuta na indústria. Então, a primeira aí são as que a gente conhece como ligas Monel, né? Deve ser Monel, mas é Monel, que são ligas de níquel e cobre. Então, essas ligas têm alta resistência à corrosão, e essas propriedades são bem comuns, né, para essas ligas de titânio, níquel. Então, é uma das coisas que geralmente os aços pecam, né? Que são resistência à corrosão. Só as ligas bem específicas de aço que tem os inox, mas não todos os inox, né? Que tem boa resistência à corrosão. Esses outros metais, eles são bem mais estáveis, né? Do que... e apresentam bem mais essa resistência à corrosão aí. Do que os aços em geral, tá bom? Porque tem aços que têm bastante resistência à corrosão. Só que essas ligas aí, elas não têm uma resistência mecânica tão boa quanto as ligas de níquel no geral, né? Como, por exemplo, a Inconel, que é considerada uma superliga. Então, utilizada para a indústria naval e petroquímica, geralmente quando está que são ambientes bastante corrosivos, né? Que essas duas indústrias lidam com ambientes bastante corrosivos. A gente tem uma tabela aqui de composição química e a gente vê mais ou menos o quanto tem, né, desses dois metais. A gente consegue ver que a base é níquel, é o que mais tem, mas o cobre também é colocado em composições bastante elevadas, né, maiores aí do que, por exemplo, 28%, 27%. Aqui, essas duas ligas aqui, a 401 e a 450, elas são consideradas até ligas de cobre e não ligas de níquel, né? Que estão vendo aqui que a gente vai ter mais cobre do que os outros elementos de liga. E a gente já viu essas ligas de cobre e níquel, né? A gente viu lá atrás, nas ligas de cobre, tá bom? Agora falando do segundo grupo, que é os Inconel. A Inconel, que é considerado as principais ligas de níquel aí, né? E os elementos de liga que a gente tem nessas ligas de níquel são cobre, cromo e ferro. Então aí, aqui eu tenho uns exemplos, né? São resistentes a altas temperaturas, com ótimas propriedades mecânicas, que eu falei que são consideradas superligas, né? Elevada resistência à corrosão a oxidação e resistência à corrosão. Então a gente tem aqui a 718, 800, 751. A aplicação é em indústria aeroespacial, nuclear, petroquímica. Então, lembra que eu tinha colocado aquela foto lá nas ligas, estava falando eu acho que titânio, e tinha uma liga que estava falando que as ligas de titânio também eram utilizadas na indústria aeroespacial, aeronáutica, né? E aí, eu tinha essa foto da turbina, e eu falei que as
pás da turbina, elas não eram de titânio, né? Que tinha componentes de titânio, mas elas não eram de titânio. E aí as pás são justamente de Inconel, que são ligas que essa liga ela consegue trabalhar a altas temperaturas, né? Assim como é uma propriedade geral para ligas de níquel. E lembra que essa turbina aí, né, essas pás, elas trabalham com principalmente as da parte de trás, da parte de recuperação de energia, que elas trabalham com uma temperatura bastante elevada. E assim, a gente chama turbina de avião, né? Só que a parte, essa parte que a gente conhece toda como turbina, ela não é uma turbina propriamente dita toda. Ela tem a parte de trás, né? Essa parte da frente é uma parte da turbina mesmo, de recuperação por conta do vento, mas é um motor alimentado por um combustível, né? Então isso daí tem queima e tudo, e aí utiliza bastante as temperaturas são bastante elevadas, né? Então nessas pás a gente tem muito problema com fluência. E então essas ligas Inconel, elas são bastante utilizadas para essas aplicações, né? Tá bom? Aqui a gente tem uma tabela de composição química, né, para as ligas Inconel, e aí aqui que eu quero destacar aquilo que eu falei da composição, né? Aqui, ó, a gente tem aqui a maior parte dessas ligas compostas por níquel, né? E a gente tem elevadas concentrações tanto de cromo quanto de ferro. Então aqui, ó, 70, 44, dependendo da liga, né? Então, nessas ligas aqui, a maior parte da composição dessas ligas aqui é por ferro. Ou é por níquel. Aqui tem uma micrografia dessa microestrutura dessas ligas de níquel, né? Um detalhe, a gente vai falar um pouquinho das superligas e eu vou falar lá nas considerações finais que eu vou passar um material para vocês. E aí, tem algumas generalidades que a gente pode falar, mas para não ficar muito maçante, eu não vou entrar em detalhes de tratamentos térmicos, de ligas que são precipitáveis, que são endurecidas por precipitação, que são envelhecidas e tudo isso. A gente viu generalizações, eu expliquei bastante isso para as ligas de alumínio, e a gente vê que esse fenômeno ele ocorre em diversos outras ligas. Por exemplo, nessas ligas aqui das fotos, dessas micrografias. Elas são aqui tem um estado dessa liga Inconel 718 solubilizada numa temperatura alta. Lembra que solubilizar é você elevar a temperatura, mudar a fase. E aí quando você geralmente solubiliza para você realizar um resfriamento muito rápido, para essa fase que está solubilizada permanecer, né, em uma fase metaestável na temperatura ambiente. E aí depois, para você recuperar algumas propriedades, você acaba fazendo um tratamento térmico a uma temperatura mais elevada, que é conhecido como envelhecimento. Então aqui a gente tem a liga Inconel envelhecida, né, e tal, e a gente consegue visualizar essas microestruturas, tá bom? Então elas têm uma matriz austenítica, né? Lá, lembra do ferro lá, austenítico. Ok, o outro terceiro tópico aí daquelas ligas de níquel que a gente está falando são as incolói. Então tem uma resistência à corrosão, a alta temperatura, resistência à oxidação. E aí essas ligas aqui o destaque que a gente dá para elas é alta resistência à corrosão em ambientes com cloretos. Então isso já abre um grande leque de utilização para elas para aplicações marítimas, né? Porque esse ataque por cloretos é o grande calcanhar de Aquiles dos aços inox no geral, né? Então a gente tem essas Incolói A286 e A925. Né? Então aqui tem as indústrias petroquímicas, né? Tem um trocador de calor, tem uma plataforma de petróleo. Então são
Lembra que esses dois ambientes aí, eu sempre destaco o trocador de calor como uma aplicação em que a gente tem que se preocupar muito com corrosão por conta de altas temperaturas, de oxidação e corrosão por conta de altas temperaturas, não é isso? E aqui tem um gráfico da composição química, uma tabela, e a gente percebe que, ó, por exemplo, essa liga aqui, né, alloy é liga. Por isso que esses nomes, né, terminam em loy, referências a ligas. Aqui a última, essa 800HT, ela tem mais ferro do que qualquer outro componente. Então é uma liga que a gente conhece que é uma liga de ferro, não uma liga de níquel, né? A gente tem essa generalização, porque é conhecida como incolói por conta dessas altas proporções de níquel, cromo e ferro, mas é uma liga na teoria de ferro. Aqui tem um slide que mostra, né, essas micrografias dessas ligas. Então também tem, né, solubilizado, envelhecido. Essas ligas é uma característica geral dessas ligas, superligas, né, esses endurecimento por envelhecimento. E a gente tem aqui umas micrografias de uma A286, laminada, solubilizada e envelhecida. Essa microestrutura lembra a passada, né? Essa daqui do Inconel. E a gente tem aqui, a gente consegue ver esses pontinhos são as fases, é típico de envelhecimento, né? Então, quando a gente tem um grão e a gente tem esses pontinhos na matriz do grão, esses pontinhos são gerados por conta, né, de precipitados durante o envelhecimento. Então, são ligas com boas propriedades, aí, geralmente, né? Elas apresentam esses pontinhos na matriz. E a última é a eu vou falar Nimonic aqui, e tem boa resistência à corrosão, na alta temperatura, também para sulfato, essa resistência a sulfato aqui é boa para aplicações da indústria petroquímica, por exemplo. Tem uma boa resistência à fluência e à fadiga. Lembra que eram propriedades que eu falei que eram comuns nas ligas de níquel, né? E aí são ligas de níquel e cromo. Então as principais são a 80A e a 90. Então aqui a gente tem as aplicações, né? Indústria automotiva na fabricação de válvulas, que são componentes que também estão bastante, tem que ter propriedades muito boas de fluência, aquelas válvulazinhas do motor, né? De admissão e exaustão, que elas estão, como são componentes do motor, elas funcionam com ciclos e alta temperatura, né? Tem elas aqui, assim, são essas válvulazinhas aqui. E indústria petroquímica e aeroespacial, eu já tinha falado, né, da indústria com relação ao sulfato, né, ao enxofre. Então, as indústrias petroquímicas são ótimas candidatas para materiais que têm boa resistência a enxofre. Então, aqui tem uma tabela da composição química, né, e aí agora a gente já não tem muito ferro, a gente tem os principais elementos de níquel e cromo aí, né, que são os principais componentes. E nessa Nimonic aqui 90, uma alta concentração de cobalto também. E a gente tem as micrografias das microestruturas aí, então austeníticas também. A gente consegue ver os pontinhos aqui dentro da fase controle de grão, né, típico de envelhecido. Tá certo? Certo. E a última parte aí da aula vai ser sobre superligas. São só 3 slides, porque eu vou deixar um material adicional para vocês estudarem, tá bom? Então a gente tem aqui, as superligas, elas têm essas características extraordinárias, né? Por isso que elas chamam super. Então elas têm alto desempenho, com alta resistência, alta dureza, alto limite de resistência, alto resistência à corrosão, podem trabalhar a temperaturas altas, né? Resistência à fluência, resistência à fadiga, à corrosão, tem boa dutilidade, isso é uma característica que é sempre desejada para as aplicações, né? Por conta de absorver energia antes de falhar, dá indício de que vai falhar, não é igual a materiais frágeis que falham sem avisar, né? Sem avisar. Então, certo, aqui tem uma tabela. Só para comentar, algumas ligas a gente já viu, né? Então aqui tem a Inconel, tem a Incolloy, tem a Nimonic aqui, das níqueis e da de ferro. Eu até falei, né, que tem essas ligas de Incolloy onde eu tinha mais ferro do que níquel e elas são consideradas ligas de ferro.
E aí, para não ficar muito maçante, para não ficar passando todos os detalhes, eu vou deixar um material para vocês verem essas ligas de cobalto, níquel e ferro, que são uma das principais superligas, né, os principais componentes aí das nossas superligas. Tá bom? Algumas são bem famosas, vocês vão acabar se deparando com essas ligas na vida profissional de vocês, né? Alguns que eu já ouvi falar, por exemplo, a Stellite, que é utilizada em componentes cirúrgicos, a Asteloy, essa Asteloy aqui é muito, muito famosa. Outras que eu já vi, mas não tanto, né? Mas essa Asteloy aqui eu já ouvi falar muito. Então, aí, aqui tem uma tabela só para mostrar os efeitos dos elementos nas superligas. Então, eu tenho aqui a base, né? Quando eu tenho cobalto, ferro, ferro-níquel. E aí, o que o cromo faz, né? Resistência à corrosão, molibdênio, perdão, vou continuar no cromo, né? A gente já falou um pouquinho do efeito do cromo, por exemplo, no ferro. Ele confere resistência à corrosão, que os ácidos inox são justamente ácidos que têm uma alta concentração de cromo, e eles formam os nossos famosos carbetos lá, que aumentam a dureza. Então aqui também eles conferem essas propriedades para superligas, né? Molibdênio e tungstênio formam também carbonetos e aumentam a dureza. Alumínio, os alumínios também são famosos por endurecimento, por precipitação, né? Envelhecimento. Titânio também, assim como alumínio, né? Carbonetos também formam carbonetos como molibdênio e tungstênio, assim como tântalo. Cobalto afeta a quantidade de precipitado, então, por exemplo, a gente está falando aí de materiais de ligas que vão ter precipitação, né? Níquel estabiliza a austenita, é uma fase CFC que a gente tem bastante interesse, né, por conta das propriedades dos materiais CFC. Então essa estabilização da austenita, eu não sei se eu já entrei nesse detalhe com vocês, mas isso aí é muito interessante, né? Vocês vão ouvir falar disso quando vocês falarem de superligas. E além de endurecer a fase precipitada. E o último aí forma carbonetos, né? E eleva a dureza e endurecimento por precipitação. E para encerrar essa aula, eu vou deixar o material sobre os efeitos dos elementos de liga nos aços, porque isso acaba caindo em concursos, notadamente os concursos da Petrobras. Então é interessante que vocês falem, só que é decoreba, né? É como se fosse você decorar o que cada elemento faz no aço. Igual essa tabela aqui. Então vou deixar um material sobre isso e um material sobre superligas, para vocês verem as especificidades. Tem gráficos ternários, tem gráficos de composição, tem tabelas de composição, tem micrografias, só que também é bastante relacionada, é muito decoreba, né? E na verdade não é decoreba, é especificidade e curiosidade. Então vou deixar para vocês estudarem depois, tá bom? Então é isso, muito obrigado e bons estudos.